Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E temos a presença da Adriana Medeiros, professora, poeta, escritora, atriz. E eu passo a bola para Luísio para começar aqui o bate-papo com a Adriana. Adriana, esse microfone é bem direcional, então quanto mais próximo, nem próximo, de frente, melhor. Vamos lá. Adri, tudo bom? Falando aqui, vamos começar o gancho, a gente vai falar sobre cultura, Ok. Que é, apesar de eu ter esse pé aí na política, mas é a nossa praia, falo isso com muito orgulho. Né? As pessoas às vezes até pensam que eu gosto de política, eu não gosto muito não, eu faço por ofício. É sério, não tem especial predileção pessoal não, mas enfim. Estão juntos também aí desde a Grécia Antiga, né? Política, teatro e cultura. A gente falou aí do governo Witzel, do governo Bolsonaro. A gente tem, né, um governo que tem, o governo Bolsonaro, ele desde antes, né, aliás, desde a pré-campanha presidencial, tem uma grande resistência na categoria. E perseguição, esse negócio de demonização dessa coisa da Lei Rouanet, né? Você tem, por outro lado, tradicionalmente, grande parte da classe cultural brasileira ligada à esquerda, né? Ele é um cara de extrema direita. Como é que você está vendo esse momento do país aí, nessa polarização, muitas vezes rasteira, né? Entre o governo federal e a classe artística brasileira? Bem, antes de tudo, bom dia, né? Para quem está nos escutando. Desde a campanha para a presidência, eu acho que ficou muito claro. Eu acho que tudo que está acontecendo é, de fato, aquilo que foi dito na campanha do presidente Bolsonaro. Eu acho que em nenhum momento ele estava afinado ou tentando ou pensando em se afinar com as pessoas que lidam com cultura ou que lidam com educação, né? Haja visto as pessoas que ele colocou nos ministérios. Eu estava pensando ontem que deve ser muito ruim para ele, né? E aí eu tenho esse meu lado romântico, ele deve ser muito ruim para ele, porque ele deve ser uma pessoa que sente muito medo. Eu acho que é triste você conviver com medo, porque ele está num lugar de poder onde ele não tem aquilo que é a cama, digo eu assim, o alicerce do poder, que é o conhecimento. Eu nunca vi uma pessoa, um ser humano tão tosco, ocupando um lugar de chefe de Estado. Então, eu acho que deve ser uma coisa muito triste, muito medonha para ele, ter que conviver com pessoas tão inteligentes e saber da existência delas. E aí eu digo, para nós artistas, escritores, que a gente se prende, se atenta a ler e a saber e a conhecer, não poder levar um debate em nenhum momento, nem mesmo quando o presidente ele está. Ele não consegue articular as palavras, ele não consegue ter uma sintaxe natural e normal, ele não sabe colocar nem os pronomes em seus devidos lugares, e é uma crítica que eu faço porque eu escuto, né? Então eu vejo com muita tristeza ele usar o nosso palácio artístico, o nosso campo artístico como campo de batalha. Parece que ele quer guerrear o tempo inteiro. Com a Ancine agora vem mais uma grande loucura, sabe? Querer destruir, querer tirar. Se não puder controlar, é melhor extinguir. Isso é loucura, meu Deus. Sabe, eu não sei, é um retrocesso muito grande. E liberou 500 mil para aquele rapaz, o diretor que fez o Jardim das Aflições de Olavo de Carvalho. Exatamente. Então eu não estou conseguindo muito. Eu vou te ser muito confessa, Luiz. Eu sei que isso a gente vai deixar para o último bloco. Eu estou tão imbuída, tão sertaneja, e a gente, quando falar sobre isso, você vai entender, que eu estou muito tentando me livrar das notícias que vêm, porque cada uma é um vídeo tapa no rosto. E isso me deixa muito triste.
Porque não perpassa apenas pelo palco, não perpassa apenas pela canção, não perpassa apenas... eu estou falando de teatro, de música e de literatura, a gente vê toda essa aberração na educação, e quando você me disse vamos falar sobre magistério, eu acho que a gente está vendo isso muito gritante na educação, que está sendo tirado muita coisa o tempo inteiro, todos os dias, sabe? E agora os IFES, que eu estou lendo tudo muito e estou sendo muito honesta, porque 35 laudas para você dar conta não são 3 laudas, e elas têm que estar orgânicas. Então eu não estou me imbuindo muito do que está acontecendo verdadeiramente para ter uma fala bem precisa, mas dentro do meu achismo, e o meu achismo que eu acho que é certo, isso é muito doido, eu digo a você que ele está conseguindo destruir a educação e a cultura, porque o que vem, né, da esfera federal vai decaindo, obviamente, na estadual e que chega no município. Então, está sendo uma destruição. E parece que as pessoas não estão vendo, e parece que as pessoas acham que elas não estavam sabendo disso. Em nenhum momento ele fez uma campanha que ele falasse verdadeiramente que ele seria a pessoa que era o salvador, né? Mas um salvador dentro de uma questão religiosa baseada em muito ódio. E eu não sei que religiosidade é essa. Agora, as pessoas compraram essa ideia, né? Vamos ver até onde vai. Aí eu digo, tipo, Alcione, não vou falar que eu quero que dê errado, muito pelo contrário, todos os dias. Todos os dias eu peço, até porque eu sou vó, e eu não sei qual futuro a gente terá com o desenho desse presente que temos agora, entendeu? Eu peço que dê certo, mas é quase impossível que dê certo com pessoas e figuras tão tacanhas no governo, no poder. Agora você falou de sintaxe e tal. O problema com sintaxe, vamos fazer também vou fazer o Advogado do Diabo aí, que é, aliás, um bom filme de Patino dá um banho, como Lúcifer. Não é a primeira vez que a gente tem, né? Dilma era incapaz de unir sujeito, predicado, objeto. Mas aí a gente vai fazer aqui também aquela coisa, se eu falo do Bolsonaro, alguém vai falar do PT, eu não estou falando do PT nem do Lula. Não, mas não. Ele Ele não é o primeiro presidente a ter problema de sintaxe. Sim. Senão que a gente anda mal ao escolher os nossos governantes, é isso? Não, acho que Lula, por exemplo, não tinha nunca teve português. Eu usei até que Menas, fazendo uma paródia a ele, e teve outras virtudes como líder de governo. Mas o grande Nêmesis, né, que chama? Memes. Nêmesis. O anti do Lula foi o Fernando Henrique, que era um homem cultíssimo. Sim. E o Lula que também demonstrava um ódio profundo pelo Fernando Henrique, e, no entanto, eram dois amigos. Isso é tudo um teatro político, você sabe disso. E mais, a educação, você acha que ela está sendo destruída em 8 meses? A educação no Brasil vem sendo destruída há mais de 20 anos. Antes do Lula já está sendo destruída. O professor já ganha mal no Brasil há 20 anos. Eu sou professora, eu sei disso. Você sabe disso. Então não é o governo Bolsonaro, mas aí que eu também falando, não votei nele. Sim, mas eu não estou falando nem da questão salarial, não. Eu estou falando da tudo. capacitação. Entendeu? Que eu acho que ficou pior, está ficando pior a partir do momento em que você vê algumas resoluções pensadas, né? Eu não estou falando que elas estão existindo. Como, por exemplo, cobrar mensalidade de escolas públicas, né? De universidades públicas. Eu acho que isso também retira muito do poder que a gente conseguiu para que outras pessoas, e não só a classe A, estivesse nas universidades. Então, isso também é uma preocupação. Quando eu falo em educação, eu não estou falando só do salário, eu estou falando daquilo que é oferecido aos nossos alunos. E que é por falta de capacitação, muitas vezes, entendeu? Porque, às vezes, o professor, às vezes, eu vou fazer esse curso e vou fazer determinada capacitação. Mas ele tem 18 turmas. E 18 turmas não é seu tempo ali na escola. Se você tem 40 horas, não são 40 horas semanais. Muito mais do que isso, porque você tem o que fazer em casa, porque você tem... É lógico. Entendeu? Então, lógico. E aí eu estou falando desse tempo também que nos está sendo tirado, de poder ter capacitação e de ter menos alunos, de ter menos turma, entendeu? E por isso é que os professores das universidades públicas nos anos 70 e 80 ganhavam muito melhor e tinham... na sua carga horária, aqueles horários de casa, de preparação, de planejamento. Deixa e acabou. Meter colher aí, porque nem tanto lumar, nem tanta terra.
a profissão de professor, magistério, é uma profissão desvalorizada há muito tempo. Né? Isso você falou está correto. E a Adriana, melhor que eu, você sabe disso que ela é professora. Ela está correta nisso também. Agora, a questão do governo Bolsonaro em relação à educação, com o digníssimo ministro da... Weintraub. Como é que é? É o nome de xarope isso, né? Weintraub. Mas, enfim... Não é questão de apenas disso, não é questão. Não. Calma um pouquinho, Marco. A questão não é questão disso. A questão é que começou tudo com 4 universidades federais, 3 universidades federais, inclusive a UF, entre elas a UF de Niterói, promoveram protestos contra estudos do presidente. Ato contínuo ele vem substituindo o Ricardo Vélez, que foi uma nulidade. Né? Indicado por Olavo de Carvalho, ele também é indicado por Olavo de Carvalho. Nós temos o Bruxo da Virgínia indicando o ocupante do MEC em sequência. Ele vai e responde com o famoso contingenciamento às universidades. Aí, você me desculpa, eu não estou dizendo contingenciamento, o governo Dilma fez, o governo Lula fez, o governo Fernando Henrique fez. Quer dizer, o que é contingenciamento? Pô, você tem um orçamento, ele não se cumpre, você tem que cortar. Uma medida de emergência. Isso qualquer dona de casa sabe. Agora, quando você faz isso por vendetta pessoal, não, eu concordo por plenamente. Balbúrdia, aí... Não, eu concordo plenamente. É coisa mesquinha. É mesquinho demais, entendeu? Então, esse governo traz, sim, uma novidade de perseguição mesquinha. E em relação a poder cobrar mensalidade, Adriana, essa é uma discussão muito antiga. Eu sei. E é de quem pode pagar, não é de todo mundo, né? É de quem pode pagar. No projeto é de quem pode pagar. Né? E é assim que é defendida, né? É assim que é defendida. Não é de todo mundo. Não se fala de todo mundo. É quem pode, justamente das classes A, B e C+, que teve um acesso a estudos de, né, privado e tal, e é quem pode pagar, não é para todo mundo também. Não é para o cara da C- da IE. Né? Mas, enfim, só para fazer entre uma mas coisa você e tem outra... toda a razão. Você e a Adriana também. Eu também concordo que é tosco o que está sendo feito. E agora também tem a Mas escolha dos diretores, né? Tem que passar por eles, ou seja, a gente já não tem mais a escolha dos diretores das faculdades e das escolas, não é assim que vai funcionar? Das universidades, né? Das universidades. Na verdade, o poder executivo sempre teve nas federais, sempre foi facultado o poder de escolher, de indicar. Agora, é um retrocesso democrático. Eu me lembro de Luciano D'Angelo aqui na época da Escola Técnica Federal, pós-ditadura militar, nos anos 80, lutando, e a Escola Técnica Federal de Campos foi a primeira do Brasil a fazer a eleição direta. Né? Temos Jefferson hoje, que é fruto desse contexto, né, eleito por eleição direta, e isso é um retrocesso realmente que, enfim, mas assim, é prerrogativa do chefe do executivo. Pode não ser moral, mas não é ilegal. Não é ilícito. Não é ilícito. Estamos cheios de coisas assim no Brasil atualmente. Mas demais, é toda hora. É filho, embaixador. Isso não é nepotismo. Isso não é nepotismo, ele já disse que não é. Não, é porque está escrito lá que teoricamente pode ser indicado qualquer pessoa. O Supremo, eu acho que se tiver que cair, não cai pelo Supremo. Eu acho que realmente não por ser cargo de confiança, não é ilegal. É uma opinião minha, não sou jurista, tem que falar, eu sou jurista, mas se tiver que cair, talvez seja pelo Senado. E vamos ver como é que os senadores do Nordeste vão votar, né? Depois de ser chamado de Paraíba pelo presidente, será que algum senador do Nordeste vai ter coragem de votar pelo filho do presida lá para fritar hambúrguer lá na Embaixada de Washington? Pois é, trata de maneira pejorativa, né? E parece não entender quem são os paraíbas e onde eles estão. É muito louco. E além do mais, a Paraíba ela já é uma... Tanto que eu, desde 15 anos de idade, eu via que a Praça Cezedelo Correia, em Copacabana, era a Praça dos Paraíba. E se tiver 8% de paraibanos, ou 10% de paraibanos entre todos os nordestinos
que frequentam. Desde quando você ouviu falar isso? Desde pequeno. Praça Cededeu do Correia era a Praça dos Paraíbas. Tem muita piada que a gente vê de pequeno que não reproduz hoje, porque hoje Não, nem pode. a gente é tipificado pode ser até tipificado criminalmente, né, Marco? Mas tinha aquela feira dos Paraíbas Não, de existe São até hoje, a Cristóvão. Feira de São Cristóvão existe até hoje, aliás, um grande programa de Aliás, domingo. é espetacular. Aconselho todo mundo. Grandíssimo, É muito genial. Ah. Agora, não dá para o presidente Não chamar. pode, não, claro, eu sei. Isso é errado. Não, o presidente não pode. De Não, maneira ninguém alguma. Eu pode. acho que ninguém pode falar presidente isso. Não é muito o menos. Na presidente. época não De havia maneira esse- pejorativa, né? Porque é você colocar o outro como se... Ele divide, ele consegue dividir o Brasil. Enquanto todo mundo tenta unir, ele consegue dividir. E aí ele fala de uma maneira muito estúpida, né? Porque ele analisa a pessoa no seu perfil, em como ela é, em suas características físicas, como se isso fosse algo doentio. Enfim. Logo de manhã começar falando dele, tá? Dói. É o presidente do Brasil. Eleito... Não eleito por mim, mas Sim, democraticamente. democracia. Né? É isso aí. Democraticamente. Aí vou ser igual não eleito por mim. Meu filho, eu vou indicar, vou dar filé mignon, vou indicar para a Baixada lá de Washington, né? Esse já ouvi um negócio sobre isso, eu li, aliás, o Eduardo Afonso, muito interessante. Não, que o cargo da Embaixada de Washington é um cargo de confiança, então tá certo botar o filho. Que é um cargo de confiança, Sim. né? E então, se é um lugar de Embaixada de Washington, deve botar. Então não importa você saber relações internacionais e nem falar inglês, importa ser de confiança, correto? O raciocínio é esse. Né? Então, para dirigir o avião presidencial, é um carro de confiança, porque se não cair, morre. Mas se não Vou botar meu filho, não precisa ter brevet de piloto, não precisa saber pousar e decolar. Isso é bom. Essa é ótima. Isso é ótimo. Vai cair o avião e... acho que é por aí. Não teve por aí, o né? fato da Benedita ter sido também representante do Brasil em Washington, ou não sei se foi. Não sei se chegou. Não, Benedita nunca foi representante do Brasil em Washington como diplomata. Não é verdade, nunca foi. Era para ter representado alguma missão da Câmara, do Senado. Ele nunca foi diplomata. Aliás, o Itamaraty, desde o Barão do Rio Branco, passando por Oswaldo Aranha, estou falando do começo da Nova República, estou falando do governo Getúlio Vargas, o governo Itamaraty sempre foi excelência mundial em formação de diplomatas, né? Sim, claro. Oswaldo Aranha consegue ser herói de Israel dos árabes, porque assinou em 49 né, o tratado da ONU que criava o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Dele, né? Sim, então o Barão do Rio Branco, uma tradição imensa de diplomatas para você pegar, né, o filho que fritou hambúrguer no Maine. Com Isso o aí pai é. que disse que consegue fazer melhor que ele. Então tá tudo certo. E virou presidente, né? Então pronto. Então... Não, isso é de um ridículo total. Mas né? em relação especificamente, Dri, só para te fechar esse plano nacional, a cultura, como é que você acha que as coisas estão sendo encaminhadas em relação a isso no plano nacional? Não estão sendo encaminhadas, estão sendo desencaminhadas. Eu não vejo perspectiva nenhuma. Eu não vejo nenhum projeto que fomente a cultura do país em nenhum lugar. Tantos equívocos, né, como você já disse, de não saber o que é de fato a Lei Rouanet, de tratar o artista como alguém que não precisa, parece que é uma brincadeira, que não é uma profissão, que não existe um exercício físico, intelectual no que as pessoas fazem. Eu não vejo, sinceramente, nada acontecendo no teatro. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro passando por dificuldades, os artistas de lá passando por dificuldades. Eu estou falando dos grandes. Imagine os pequenos, né? Por outro lado, também acho que acontece uma coisa muito bacana, que parece que vem uma injeção de ânimo e as pessoas começam a produzir. Mas isso aconteceu nos anos 60, exatamente, 70. nos anos 60 também. Né? Começa a produzir. Mas também sinto um certo medo. Aí a palavra medo, lá vem ela de novo. Porque são tantas retaliações que a gente não sabe o que pode acontecer também com a gente ao dizer aquilo que a gente pensa, né? Sobretudo
a gente tem um movimento agora de mulher negra empoderada, que isso está tirando um pouco o sossego de algumas pessoas. E aí, nesse conceito que eu estou falando, eu acho que a gente está tendo um respaldo, né? Como aconteceu, eu queria muito ter ido à Feira de Paraty esse ano, a Flip, eu não consegui. Eu acho que lá foi uma coisa que deixou muito clara. Tentaram pedir o Greenwald de falar. Em Santa Catarina, numa Feira do Livro, impediram Mira Leitão de Isso foi um horror. Né? Vergonhoso. Como também teve outro lado, né? Quer dizer, aquela blogueira cubana foi impedida de falar para o movimento de esquerda. Você teve o documentário, não estou fazendo defesa de Olavo de Carvalho, mas é o documentário sobre a vida dele, Agenda das Aflições, boicotado no Festival de Pernambuco. Acho que está errado de um lado do outro, né? Sim. De um lado do outro. Mas não é uma novidade da direita. A esquerda vem fazendo isso há algum tempo também. É que agora... Aparece mais, porque os critérios usados, Luiz, eu vejo assim, o que está acontecendo é que você percebe muito nitidamente que é uma ditadura. E isso deixa a gente muito temeroso. Porque no Brasil... A gente já está começando, eu acho que já tem esse pé da censura, sabe? A censura contra tudo e todos que pensam de maneira diferente. A censura de que o que você fala tem que ser pensado 2, 3 vezes. Isso já está deixando muito claro. O que aconteceu em Paraty, o que aconteceu com a Mira Leitão, deixa para a gente muito claro isso, entendeu? A Mira Leitão foi perseguida também pelos governos do PT, né? Muito criticada. Com todo respeito, eu acho que Bolsonaro tem muitos defeitos. Agora, não é um fato, não vivemos numa ditadura. O Supremo está aberto funcionando, o Congresso está aberto funcionando, não existe ditadura com 3 poderes. Ditadura, per se, é a supressão de um poder sobre os demais. Você tem 3 Mas poderes. Mas você não acha que a gente está encaminhando para isso, não? Que a gente está indo para essa direção do jeito que eu acho que é uma questão muito mais de retórica do que de fato, porque sempre perguntar, por exemplo, a Hungria, sim, a Hungria está caminhando para a ditadura. O Orbán, que é amicíssimo do Eduardo Bolsonaro. Né? Ele foi lá, inclusive. Quando você pega um Supremo e esvazia e cria um tribunal que você elege politicamente, aí sim você está caminhando para uma ditadura, como o caso da Hungria. Como é também o caso da Venezuela. Só muda a bandeira, esquerda e direita. Mas eu vejo grandes diferenças da Hungria e da Venezuela para o Brasil. Que se os poderes... O Supremo está aberto funcionando, não está? É a pergunta. Tá. O Congresso está aberto funcionando, não está? Portanto, não pode ser ditadura. A ditadura é um poder, manda sobre os demais. Quando você tem os 3, não pode ser. Eu acho que é uma questão de discurso e de retórica. Como diria o Castelo Branco, as vivandeiras que vêm bolir com os granadeiros, né? Isso desde 64. Mas só Castelo Branco, né? Mas eu não acho que passe muito disso por enquanto. Eu acho que as instituições brasileiras, né, elas resistem a qualquer tentativa disso, né? Quer dizer, é um fato, elas estão funcionando, elas estão abertas, não pode ser ditadura. Eu entendo o seu medo, mas é uma retórica, não é um fato. Luiz, são 7h52, vamos fazer um break e voltamos. Aí eu quero colocar para você também o seguinte, já faço a pergunta antes para a gente discutir o assunto depois. O problema da Lei Rouanet, ela sempre foi muito mal explicada. O povo não sabe o que é a Lei Rouanet. Sim. Né? Não sabe, inclusive, que captação é um mérito até do artista, a captação. Mas não é só isso também. E outra coisa, que dentro da própria classe artística existe um confronto muito grande entre grandes atores sobre a história da Lei Rouanet. Existem também acusações dentro do grupo da cultura de que muitos foram beneficiados e outros prejudicados. Isso existe, tá dito, vários já falaram. Uns foram prejudicados e outros... E outros foram beneficiados. Ou nem todos foram beneficiados? Eu não sei, porque você escolhe também quem você quer patrocinar. Eu acho que há esses equívocos. Né? E a própria Lei Rouanet, ela é pé quebrado também. A própria Lei Rouanet é pé quebrado. Quem não leva reclama, Marcos. Assim deve ser assim desde os gregos. Né? Também. Mas vamos a um pequeno intervalo e a gente volta com Folha no Ar, primeira edição, daqui a pouquinho. A rede de drogarias Leopoldina, hoje...